Ano Novo. Conforme lemos em Levítico, o início do novo ciclo do ano judaico começava com o toque de trombeta, com o toque do shofar, proclamando aquilo que era o início da nova jornada, para logo em seguida eles terem o Yom Kippur, o dia da expiação, quando todos se apresentavam diante do Senhor. O tempo não é apenas o tempo natural, não é apenas o tempo das atividades humanas, é o tempo sob Deus, é o tempo diante da realidade do sagrado. Ninguém prossegue na vida sem alinhar o seu passado, viver o seu presente e se preparar para o futuro. Feliz Ano Novo! Bem-vindo à celebração online da IBNU. Você é nosso convidado a, nesse momento, esquecer um pouco das coisas do dia a dia, da correria da semana, para se concentrar naquilo que nós vamos participar nesse momento, da adoração, da mensagem que será exposta. E também quero te convidar já a aproveitar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal se você não é inscrito e também a compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar.
Pelo que você é grato? São tantas coisas, né, que temos a agradecer a Deus, pelo ar que respiramos, por estarmos aqui hoje, vivos, com saúde e tantas coisas, né, que Deus tem feito por nós. Recentemente, nós passamos um milagre na nossa família de uma pessoa que estava longe do Senhor, mas muito longe. Era uma pessoa que a gente nem tinha contato. E essa pessoa nos procurou recentemente, se converteu ao Senhor, entregou a vida dele ao Senhor e está com a vida totalmente transformada. Pra gente foi um milagre, assim, que algo que nós não esperávamos, mas Deus age de tal forma, de tamanha bondade. Às vezes o Saião brinca, né, e fala que Deus exagera, né, e exagera mesmo em tantas coisas e nos surpreende a cada dia. E essa pessoa veio com a vida completamente transformada por Cristo, e isso nos alegrou e nos supriu, assim, de uma tal forma, encheu o nosso coração. Então, se você ainda está passando por algo na sua vida e fala, poxa vida, né, essa pessoa se afastou do Senhor, ou essa pessoa nunca foi do Senhor, acredite que Deus é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. E o mesmo Deus que operou milagres no passado, Ele opera milagres hoje. Acredite, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, continue firme caminhando com o Senhor e Deus continuará nos surpreendendo assim como Ele nos surpreende a cada dia. Que Deus abençoe sua vida e seu coração e toda a sua caminhada. Baruch Adonai Mitzion Shochet Yerushalayim. ציון שוכן ירושלים, הללויה. אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור. Teu nome para sempre será conhecido por todas as gerações. Baruch Adonai Mitzion Shochet Yerushalayim, Aleluia. Adonai Mitzion Shochet Yerushalayim, Aleluia. Yibachar Adonai Betzion, Iva Lemoshav Lo. Senhor escolheu a Sião, o lugar de sua habitação. Bendito é o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Bendito é o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia.
Este é o meu lugar de descanso, meu trono firmado aqui está. Baruch Adonai, Mitzion Shohet Yerushalayim, aleluia. Bendito é o Senhor que habita em Jerusalém, aleluia. Bendito é o Senhor que habita em Jerusalém, aleluia. Bendito é o Senhor que habita em Jerusalém, Nesse momento, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas petições. Muitas vezes nós vivemos uma vida numa velocidade muito grande, não percebemos o quanto Deus tem nos abençoado e nós focamos muito naquilo que tem atrapalhado a nossa trajetória, naquilo que a gente tem entendido ser impeditivo para ter uma vida mais espiritual. Mas Deus mesmo fala através do seu servo apóstolo Paulo que nós devemos colocar diante dele todas as nossas angústias e ansiedades, e uma paz que excede todo o entendimento vai invadir, vai inundar, vai tomar conta do nosso coração. Por isso convido você nesse momento, coloque diante do Senhor os seus medos, a sua ansiedade, as suas dificuldades, as suas lutas, e espere que Ele vai trazer uma resposta ao seu coração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós mesmo quando nós não percebemos. E essa é uma realidade que nós queremos novamente marcar aqui, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Mas muitas vezes, Senhor, nós estamos aqui com os nossos olhos encobertos por nuvens de dificuldade, de problemas, de lutas que nós temos enfrentado. E é por esse motivo que nós aqui agora colocamos diante de Ti todas essas situações de dificuldade, pedindo que o Teu Santo Espírito venha como um bálsamo, curando o nosso coração, abrindo os nossos olhos para enxergarmos a Tua mão de poder que tem nos sustentado em todos os ambientes, em todos os lugares que temos ido. Por isso, Senhor, te pedimos, nos mostra como devemos caminhar, nos mostra como devemos agir nas situações de luta, nas situações de enfermidade, nas situações em que geram medo no nosso coração. E te pedimos também, Senhor, que aquilo que foi prometido na Tua palavra através do Teu servo apóstolo Paulo, que essa paz que excede todo entendimento possa guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração no Teu Filho, Cristo Jesus, para que a gente tenha certeza de que pertencemos a Ti e de que confiamos cada vez mais no Teu agir. Assim, ó Pai, te pedimos, fica conosco e acalenta o nosso coração, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar o Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for
estender as mãos, quem o fará? Envolver e entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Todos nós que nos reconhecemos como cristãos protestantes, de alguma forma somos herdeiros de Lutero. Martinho Lutero, o grande reformador alemão, não inventou propriamente a doutrina da justificação pela fé, mas ele resgatou esse aspecto fundamental da convicção bíblica. O justo viverá pela fé. É isso que está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. E Paulo, além de escrever isso em Romanos, quando desenvolve esse aspecto básico da nossa convicção, falando aos Efésios, afirma que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós temos no centro da nossa convicção esse aspecto que não pode ser negociado, esse aspecto que não pode ser esquecido. Nós somos salvos pela graça de Deus. E isso é feito mediante a nossa fé, a nossa convicção e a nossa fidelidade a Jesus como sendo o nosso Salvador. Nós recebemos isso como um dom, como um presente. Nós não conquistamos a salvação. Mas o mesmo Novo Testamento que traz esse ensino básico e fundamental, principalmente a partir do que Paulo nos apresenta, também fala em outras passagens que nós seremos julgados pelas nossas obras. Por exemplo, a gente tem o texto de Mateus 16, no versículo 27, que diz o seguinte: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 23, nós temos uma das mensagens de Jesus para aquela igreja, a igreja de Tiatira, e ele diz o seguinte: então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Certamente, esse é um segundo aspecto da nossa fé e da nossa convicção que nem sempre recebe a mesma ênfase que recebe a justificação pela fé, a salvação pela graça. Mas esses dois aspectos são muito claros no Novo Testamento. Esses dois aspectos partem da própria boca e palavra de Jesus, porque nas duas passagens que eu li, o apóstolo está nos comunicando aquilo que são palavras do nosso Senhor. Jesus durante o seu ministério, Mateus, capítulo 16, e o Jesus ressurreto que aparece para João na ilha de Patmos, Apocalipse, capítulo 2. E quando a gente lê passagens como essa, e quando a gente pensa sobre esse aspecto que talvez não seja tão enfatizado como a justificação pela fé,
algumas perguntas surgem na nossa mente, algumas inquietações brotam no nosso coração. Uma pergunta muito natural e que muitas pessoas fazem a si mesma é: será que eu realmente sou salvo? Será que de fato eu faço parte do corpo de Cristo? Eu sou um dos discípulos de Jesus que vão herdar o reino dos céus? E outra pergunta muito próxima a essa é: será que falta algo? Será que eu ouvi a mensagem do Evangelho? Acreditei e confiei em Jesus como sendo meu Senhor e Salvador, mas me faltou uma atitude, me faltou uma ação, me faltou alguma coisa que possa me dar garantia e clareza que eu faço parte desses que constituem o seu reino? E como resultado de muitas perguntas e como resultado de muitas inquietações, muitas pessoas sentem medo, muitas pessoas sentem insegurança. Por isso, eu gostaria de pensar sobre essa relação, sobre esse equilíbrio entre dois aspectos básicos do ensinamento de Jesus para a nossa vida e para a nossa caminhada, e pensar nisso em especial nesse contexto em que nós estamos. Você provavelmente vai ouvir essa mensagem próximo ao fim do ano de 2024 ou no começo do ano de 2025. E certamente isso tem muita relação com a avaliação, com o planejamento e com a perspectiva que a gente costuma adotar quando a gente entra em um novo ciclo. Por isso eu vou convidar você a acompanhar a leitura de Mateus 7, dos versículos 15 até o 27, que dizem assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouviu estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Como eu sei que sou verdadeiramente discípulo de Jesus e herdeiro do reino dos céus? As palavras que nós acabamos de ler são as últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é um resumo do ensino de Jesus como um todo. Certamente tem muitas outras parábolas, muitos outros discursos, muitos milagres que ele realizou, muitas discussões que ele travou com os mestres da lei, com os fariseus, e tudo isso, de certa forma, constitui o ensino dos apóstolos. Tudo isso constitui o ensino do próprio Jesus, que é registrado no Evangelho de Mateus e é registrado no resto de todo o Novo Testamento. Mas o núcleo, o centro, o resumo do ensino de Jesus certamente pode ser encontrado aqui, Mateus capítulos 5, 6 e 7, no Sermão do Monte. E muito provavelmente quando Jesus, depois de morrer e ressuscitar, no capítulo 28 de Mateus, ordena que os seus discípulos ensinem outros discípulos a obedecer tudo o que ele ensinou, ele está fazendo referência a essa expressão, tudo que eu lhes tenho ensinado, ao Sermão do Monte. Aquilo que de forma muito desenvolvida, muito clara e muito concisa,
a gente encontra nesses 3 capítulos. Então, se você quiser saber qual que é o resumo do ensino de Jesus a respeito do reino dos céus, leia, memorize, entenda, reflita sobre o Sermão do Monte. E quando a gente então olha para o final desse sermão, capítulo 7, exatamente os versículos que a gente acabou de ler, a gente encontra 4 advertências. A gente encontra a advertência da porta estreita, a árvore e seus frutos, os que clamam Senhor, Senhor e não vão herdar o reino dos céus, e a comparação entre o prudente e o insensato. Todas essas advertências trazem as palavras de Jesus, mas trazem de formas muito particulares. Elas têm um gênero diferente, elas têm imagens diferentes, elas têm argumentos que são diferentes entre si. Então, aparentemente, são 4 advertências diferentes. Mas, na verdade, quando a gente olha para um elemento, a gente percebe que elas estão falando da mesma coisa. Por quê? Porque as 4 advertências trazem a mesma palavra. Fazer, no grego, poiel. Por que é importante a gente saber qual que é a palavra no grego para o que Jesus está dizendo? Porque essa palavra, poiel, aparece nas 4 passagens que eu acabei de mencionar, tanto em Mateus 7, 13 a 14, 15 a 20, 21 a 23 e 24 a 27. 4 imagens, 4 advertências, uma palavra. Poiel, fazer. Aquilo que Jesus está falando, ensinando e nos advertindo certamente tem a ver com o que você faz ou com o que você deixa de fazer. E é muito importante a gente perceber como isso está colocado no final, no fechamento, no momento em que Jesus está amarrando todo esse ensino que constitui o Sermão do Monte. E essa palavra então aparece no versículo 17, 18, 19, 21, 22, 24 e 26. E é traduzida de várias formas diferentes. Aqui na NVI, que é a versão que eu estou utilizando, é traduzido por dar, produzir, fazer, realizar. Mas a raiz, a palavra original, é a mesma. Poiel, fazer. Nas 4 advertências que a gente olha, em especial na segunda advertência que a gente leu, quem é que vem em nome de Deus? E a gente leu a partir do versículo 15, falando especialmente da segunda, terceira e quarta advertência de Jesus. Nessa segunda advertência, Jesus está respondendo essa pergunta: quem é que vem em nome de Deus? Em outras palavras, quem de fato é um profeta enviado da parte de Deus e que fala aquilo que Deus lhe falou. E como é que Jesus, nessa passagem, nos estabelece um padrão para diferenciar o verdadeiro profeta do falso profeta? Por meio dos frutos. É por meio dos frutos que esse profeta dá que você sabe se ele é um verdadeiro profeta ou se é um falso profeta. Mas é muito interessante a gente perceber que o teste dos frutos, aqui em Mateus, aplicado aos profetas e para a diferenciação que a comunidade dos discípulos precisa realizar entre o verdadeiro e o falso, tem uma passagem paralela em outro evangelho. Em Lucas, capítulo 6, nos versículos 43 a 45, a gente encontra as mesmas palavras de Jesus, o mesmo teste dos frutos, a mesma realidade entre aquilo que é verdadeiro e é falso. Só que em Lucas, Jesus não restringe o teste dos frutos aos profetas. Então, no ensino de Jesus nos evangelhos como um todo, o teste do fruto não é restrito apenas àquele que é o verdadeiro e o falso profeta, mas àquele que é o verdadeiro discípulo e o falso discípulo. A resposta para a pergunta que a gente acabou de fazer após a leitura do texto está diretamente relacionada com o ensino de Jesus nessa passagem. Como eu sei que alguém de fato é um discípulo de Jesus? Pelos frutos que ele dá. E nesse momento eu acredito ser muito natural fazer uma pergunta que é bastante óbvia. O que é que constitui bons frutos? O que é que na boca de Jesus significa ser uma árvore boa que dá bons frutos? A pergunta é óbvia e é natural, mas a resposta não é. A resposta não é tão simples e direta que a gente possa resumir em uma única frase. Jesus, de fato, resume o seu ensino como um todo em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Mas uma resposta um pouco mais detalhada para essa pergunta, o que são os bons frutos, se encontra no Sermão do Monte como um todo. Em todo o Sermão do Monte, Jesus está respondendo precisamente essa pergunta: como é que eu, que me encontro e reconheço o Senhor como meu mestre, Jesus, como é que eu posso seguir por esse caminho de justiça? E todos esses 3 capítulos vão responder a essa pergunta: o que significa dar bons frutos? E quando a gente olha para a estrutura do Sermão do Monte, a gente percebe que Jesus começa com um anúncio: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele ou deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Jesus está começando com um anúncio: todos vocês que são pobres de espírito, todos vocês que são mansos, humildes, têm fome e sede de justiça, todos vocês que são perseguidos por causa do meu nome, eu tenho uma boa notícia para vocês. O tempo da resposta da oração que vocês fazem chegou. O tempo que vocês ansiavam pela justiça que vocês tanto aguardavam chegou. O tempo em que vocês começam a desfrutar dessa herança que há para os que são humildes chegou. O Sermão do Monte começa com um anúncio, depois ele segue para todas aquelas advertências e orientações. Ele fala sobre aqueles que devem ser sal da terra e luz do mundo, aqueles que devem proceder como discípulos de Jesus no tratar dos seus inimigos, a respeito do perdão, fala sobre casamento, sobre divórcio, fala sobre a nossa relação com Deus, a oração. Ele fala sobre várias coisas e em todos esses ensinamentos de Jesus a gente percebe que existe uma condição na qual o Sermão do Monte faz sentido. Existe um elemento que dá sustentação para todo o ensino de Jesus, que é o que ele fala no centro, no meio do Sermão do Monte, que é a oração do Pai Nosso. Uma pergunta que muitos teólogos, muitos estudiosos se fizeram é: será que o Sermão do Monte realmente foi colocado por Jesus como algo que pode ser plenamente realizado? É algo razoável imaginar que alguém pode cumprir e ser integralmente fiel às palavras de Jesus? Certamente o sarrafo está muito elevado. Certamente as exigências de Jesus no Sermão do Monte são muito elevadas. Mas a oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus 6, no meio do Sermão do Monte, deixa muito claro que nós não estamos comparando o empenho dos discípulos de Jesus. Nós não estamos lidando apenas com o nosso compromisso moral de fazer justiça às palavras de Jesus. Nós estamos lidando com o mandamento, nós estamos lidando com ordens, com advertências, com orientações que apenas são possíveis de serem obedecidas a partir da nossa dependência do Pai e da intervenção do Pai naquilo que é a nossa jornada de sermos discípulos de Jesus. O Sermão do Monte só faz sentido com a oração do Pai Nosso, porque a gente acredita que é Deus quem ouve a nossa oração, responde às nossas súplicas e nos permite cumprir aquilo que Ele nos tem ordenado, que a gente pode ouvir as palavras de Jesus no Sermão do Monte e acreditar que elas se aplicam a todos os seus discípulos. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Nada menos do que a perfeição é exigida no Sermão do Monte. E a gente olha então para essa palavra de Jesus, para esses ensinos, e a gente encontra um elemento muito importante nesses 3 capítulos. O fato de que Jesus, no Sermão do Monte, está apresentando uma nova forma de vida. Jesus está fazendo algo que é muito mais profundo do que uma leitura rápida e apressada consegue revelar nesse grande discurso que Mateus traz para a gente no começo do Evangelho. Jesus está apresentando a forma de vida que caracteriza aqueles que foram alcançados pelo reino dos céus. É muito mais do que uma orientação prática para resolver alguns problemas do dia a dia. É muito mais do que simplesmente dar bom testemunho para parecer ao outro que você é uma pessoa transformada. O Sermão do Monte é uma nova forma de vida. É a revelação daquilo que Deus sempre desejou para a humanidade,
mas parece que nunca foi compreendida com tanta clareza e nunca foi ensinada com tanta autoridade. E é muito importante a gente perceber como Jesus faz isso por meio da confrontação de visões. Ele se envolve no Sermão do Monte com a confrontação ou com a interpretação de muitas gerações que o antecedem, que leem a lei de Moisés e interpretam a lei de Moisés de uma forma muito diferente do que Jesus faz aqui, nesse ensinamento. Porque o que Jesus está falando aqui não surge do vácuo. Jesus não tira esse ensinamento da cartola como se isso não tivesse nenhuma relação com o que essas pessoas ouviram desde pequenas, com o que essas pessoas leram na Torá, com o que essas pessoas aprenderam com os mestres da lei. Não. Jesus traz uma continuidade com os escritos, com os profetas e com a Torá, que é absolutamente fundamental. É impossível compreender o que ele ensina aqui sem antes entender o que Moisés ensina lá, no Pentateuco, na Torá. Por que isso é importante para a nossa mensagem, para a nossa reflexão de hoje? Porque Jesus se apresenta como um novo Moisés. Moisés sobe no Monte Sinai, recebe a lei de Deus, desce do monte e transmite a lei para o povo de Israel. Jesus sobe no monte, revela a vontade do Pai que lhe foi dada e foi dada a ele como a nenhum outro profeta. Desce do monte e aquelas pessoas reconhecem que nunca houve em Israel um homem como esse. Ninguém ensinou ao povo de Israel com a mesma autoridade que Jesus ensinou nesse momento. E ensinou ao longo de todo o seu ministério. O movimento é o mesmo, Êxodo e Mateus. Monte, ensino, revelação, a lei que é dada ao povo. Mas aqui está alguém que, nas palavras do próprio Jesus, é maior do que Moisés. E é muito importante perceber como Jesus não só está confrontando as interpretações de mais de 1000 anos de tradição que o antecedem, mas ele também está fazendo isso porque ele tem autoridade para ensinar essas coisas e ele tem autoridade maior do que Moisés, que primeiramente trouxe a revelação da vontade de Deus por meio da lei que é dada ao povo. Então, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para o seu ensino, a gente precisa ter clareza disso. Alguém que tem autoridade para ensinar essas coisas, está nos apresentando uma nova forma de vida que envolve ética, mas é muito mais do que costumes. O Sermão do Monte envolve a prática concreta e visível, mas é muito mais do que costumes. Como é que a gente sabe disso? Porque em mais de um momento, no Sermão do Monte, Jesus fala que você deve fazer o que ele está ordenando em secreto. Se você contribui com uma mão, que a outra mão não saiba o que fez a primeira. Se você vai orar ao Pai, ore em secreto. Entre no seu quarto, feche a porta e o seu Pai que vê você em secreto responderá a sua oração, recompensará aquilo que você tem realizado. Se você jejua, lave o rosto, penteie o cabelo, que ninguém saiba que você está jejuando. Muito daquilo que é o ensinamento de Jesus sobre essa nova forma de vida, sobre essa ética e essa prática que precisa ser realizada na nossa caminhada, tem a ver com coisas que só você e Deus sabem. Tem muito da sua fidelidade, tem muito dos frutos que você dá, tem muito da sua obediência a Jesus que eu nunca vou saber. Ninguém nunca vai saber, senão você e o próprio Deus. Então, muito daquilo que é essa nova forma de vida é uma dimensão invisível para quase todo mundo. Mas o Sermão do Monte abarca todas as dimensões visíveis e invisíveis. E a parte do que é visível é muito importante. Por quê? Porque é a partir daí que nós sabemos quem de fato é discípulo de Jesus. É a partir daí que nós sabemos quem de fato é falso profeta e verdadeiro profeta. É a partir dos frutos que podem ser vistos que nós vamos diferenciar se alguém vem em nome de Deus ou se alguém se pretende a ser um mensageiro de Deus. Por isso, quando a gente olha para essa advertência de Jesus, a gente percebe que a fé abarca todas as coisas. A nossa prática que pode ser vista, pode ser verificada, e muito daquilo que só acontece na minha relação com Deus. Mas isso traz uma outra consequência importante para a nossa relação como povo de Deus. É impossível nós fazermos o que Jesus está ordenando aqui
se nós não tivermos intimidade com as pessoas com quem estamos servindo. É impossível alguém realmente aplicar o teste dos frutos com o verdadeiro profeta e com o falso profeta se nós não temos intimidade, relação autêntica, proximidade com essas pessoas. Por quê? Porque os frutos acontecem na relação. Os frutos acontecem na nossa relação com Deus e na nossa relação com Deus que se dá também na nossa relação com o próximo. É muito fácil, para mim, passar-se por verdadeiro profeta sendo um falso profeta, se a única relação que eu tenho com você é essa. Eu estou aqui sentado gravando uma mensagem, você vai ouvir essa mensagem no momento futuro e você vai me ouvir durante 40, 50 minutos e eu não sei nada sobre a sua vida e você não sabe nada sobre a minha vida. Se essa é a única relação que nós temos, é muito fácil passar-se por verdadeiro profeta sendo falso profeta. Você não sabe a forma como eu trato minha esposa, você não sabe a forma como eu trato minha filha, você não sabe a maneira como eu lido com as pessoas que se opõem a mim, você não sabe como é que eu lido com as frustrações, você não sabe como é que eu lido dentro da comunidade da fé com as pessoas que se negam a fazer aquilo que eu quero que elas façam. É nessas relações de intimidade, de conhecimento, de autenticidade que os frutos surgem. Se você não conhece essas relações, se você não faz parte dessas relações e eu não faço parte das suas relações, é impossível que você saiba se eu sou o verdadeiro profeta ou se eu sou um falso profeta. Por isso que, no reino de Deus, os frutos são dados na relação e é nessas relações que a gente verifica quem de fato é discípulo de Jesus. Não é possível ser reino de Deus sem relações de intimidade, proximidade e autenticidade. Confissão nominal e espetáculo religioso nunca foram suficientes para trazer salvação e segurança de salvação. Veja como nos versículos que a gente acabou de ler, existe um grupo que chama muita atenção. Eles falam Senhor, Senhor. Essas pessoas confessam Jesus como seu Senhor. Muito provavelmente, não só como Senhor, mas nesse sentido ainda mais profundo de Salvador. As pessoas que Jesus está fazendo referência aqui confessam Jesus como Senhor e Salvador. E o que é que Jesus diz para essas pessoas? Afastem-se de mim. Eu nunca conheci vocês. Confissão nominal nunca foi suficiente. Espetáculo religioso também não. Se tem um grupo de pessoas que aparentemente sabem ou sabe o que é dar bons frutos, é esse grupo de pessoas. Eles profetizam em nome de Jesus. Eles expulsam demônios em nome de Jesus. Eles realizam milagres em nome de Jesus. E em nenhum momento Jesus, nessa passagem, diz que eles dizem que profetizaram, mas não profetizaram. Jesus não nega que eles expulsaram demônios, nem que eles realizaram milagres. Se existem 3 fatos concretos e visíveis que a gente poderia considerar bons frutos, são esses: profetizar, expulsar demônios, realizar milagres. Mas é importante a gente perceber que é possível realizar a obra de Deus sem ser discípulo de Jesus. É possível realizar a vontade de Deus e não ser filho de Deus. Deus utilizou Nabucodonosor. Deus utilizou o faraó. Deus pode utilizar as pedras para que clamem e anunciem a sua palavra, a sua vontade, a sua mensagem. Deus pode utilizar qualquer pessoa e essa pessoa está autenticamente fazendo a vontade de Deus. Mas essa pessoa não necessariamente é discípulo de Jesus, não necessariamente é filha de Deus. Então, quando a gente olha para essa passagem, a única maneira de entender uma atitude tão severa e uma palavra de condenação tão explícita da parte de Jesus é aquilo que ele traz no final dessa advertência. Veja o que Jesus fala para essas pessoas. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja que essas pessoas não são condenadas porque elas não confessam Jesus. Elas não são condenadas porque elas não trabalham em nome de Jesus. Elas são condenadas porque elas praticam o mal. Anomia. Essa é a palavra que está originalmente no Evangelho de Mateus. E anomia
literalmente traduzido seria essa falta de lei. Aquele que age como se não houvesse lei nenhuma. Aquele que age como se não houvesse revelação da vontade de Deus para todos os seus filhos. Como se não houvesse revelação da parte de Jesus para todos os seus discípulos. Essas pessoas fazem obras maravilhosas, mas não obedecem Jesus nos frutos que dão dentro das suas relações. Essas pessoas não se submetem de fato à vontade de Jesus. Por isso que confissão nominal e espetáculo religioso nunca serão suficientes para nos constituir como discípulos de Jesus e como herdeiro do reino dos céus. E aí, nesse momento, você pode estar se questionando, tudo bem, se então essas pessoas falam que são discípulos de Jesus e ainda assim não são salvos, como é que a gente lida com outras passagens que parece que isso é o suficiente para a salvação? Por exemplo, a gente tem em Romanos 10:9 que aquele que confessar com a boca e crer com o coração que Jesus é o Senhor e Ele ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Mas é importante a gente perceber essa palavra de Paulo em Romanos dentro de um contexto maior. Tanto Romanos, tanto todas as cartas paulinas, quanto também os evangelhos mostram para a gente que discípulo de Jesus, herdeiro do reino dos céus, aquele que de fato é salvo é quem ouve, quem crê e quem obedece aquilo que Jesus tem ensinado. Ouvir, crer e obedecer. E esse aspecto final é tão importante quanto os dois primeiros. Obedecer às palavras de Jesus é aquilo que realmente constitui essa relação de discípulo. É aquilo que nos marca como aqueles que foram separados, eleitos para receber de Deus essa herança. Quando a gente olha para João 14:21, Jesus estabelece uma relação muito clara. Aquele que ouve essas minhas palavras e as obedece, esse é o que me ama. Por isso, Paulo, quando escreve, se com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos, de fato, ele só está falando de duas ações: crer e confessar. Mas na boca de Paulo, na pena de Paulo, é impossível, no pensamento que ele transmite, é impossível que alguém ouça essas palavras, creia nessas palavras e não obedeça a Jesus. Por isso que nessa passagem nós não temos uma garantia de Paulo que a salvação não está conectada com as obras, com os frutos que nós damos. O que Paulo está colocando é aquele que de fato crê em Jesus tem uma nova vida e não faz sentido andar de acordo agora com a carne, nós que somos habitados pelo Espírito. E o próprio Paulo, em outra passagem, torna isso muito explícito. Por exemplo, quando ele está falando aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 13, a gente vê uma passagem muito interessante em que ele fala o seguinte: todos vocês que são salvos, todos vocês que constituem a comunidade dos discípulos, vocês podem construir o fundamento da vida de vocês com ouro, com prata, com pedras preciosas ou com madeira, com palha, com feno. Ele está falando para pessoas que são salvas, todas elas, mas ainda assim o fundamento da vida pode ser sólido e duradouro, ouro, prata e pedras preciosas, ou pode ser muito frágil. E quando vier o fogo, a imagem que Paulo usa também nessa passagem, tudo isso que é madeira, feno e palha vai ser consumido. Ainda vai restar alguma coisa, porque Paulo fala sobre esses que serão salvos como que pelo fogo. Tudo será provado, quase tudo será consumido, mas tem algo que ainda vai permanecer. Essas pessoas são salvas, mas o fundamento da vida delas é absolutamente diferente dessas que construíram sobre a rocha, dessas que construíram sobre ouro, prata e pedras preciosas. Então a gente percebe que é possível, até certo ponto, negligenciar as palavras de Jesus. É possível ser parcial na nossa obediência e na nossa fidelidade a Jesus. E isso, de alguma forma, ainda constitui pessoas que fazem parte do reino de Deus. Mas é impossível ignorar solenemente as palavras de Jesus. É impossível que alguém seja salvo, que alguém ouça, creia e em nada obedeça as palavras de Jesus. É impossível alguém ser
transformado pelo Espírito e não dar fruto do Espírito. Por isso, quando a gente olha para essa passagem de Mateus 7, em especial as últimas palavras de Jesus, a gente percebe uma conclusão muito clara. Aqui em Mateus 7, quando ele faz a comparação entre o prudente e o insensato, quando ele compara aquele que ouve e constrói a sua casa sobre a rocha porque obedece às palavras que ouve, e o insensato que faz justamente o inverso, ouve, não obedece, ele está apontando para o momento do juízo final. Jesus claramente está evocando um contexto escatológico, um contexto em que virá chuva, em que virá o vento, dará contra aquela casa e ela será destruída. Essa pessoa que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, certamente será condenada. Mas aquilo que vale para o juízo final, vale para todos os juízos intermediários. Aquilo que vale para esse momento de confrontação final que todos nós teremos com Jesus como juiz, vale para todos os momentos intermediários da nossa vida, todos os momentos de provação, de tentação, todos os dias maus que nós experimentamos na nossa jornada presente, depende dessa resposta que você dá, de ouvir, crer e praticar ou não aquilo que Jesus tem dito, aquilo que Jesus tem falado. De ouvir, crer e dar ou não dar bons frutos. Poiel, fazer ou não fazer aquilo que Jesus tem exigido de todos os seus discípulos. Como é que eu tenho segurança da minha salvação? Eu tenho segurança da minha salvação porque eu criei, porque eu tenho fé. Isso é garantido por Paulo, é garantido por Jesus, é garantido por todo o ensino do Novo Testamento. Nós somos salvos pela graça de Deus. E ainda assim existem dias que a gente não sente isso. Existem dias que a gente sabe que a gente só decepcionou a vontade do Pai, a gente só desobedeceu à vontade de Jesus, a gente só desviou do caminho que a gente sabe que é o caminho de justiça. Nesses dias, muitas pessoas experimentam essa dúvida, essa angústia profunda. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode responder aos questionamentos do nosso coração? É preciso lembrar que nós somos salvos não por aquilo que a gente sente, mas por aquilo que a gente crê. É preciso lembrar que nesse caminho de pecado, de retorno, de arrependimento, de queda e de ser novamente restaurado por Deus, existe a nossa consciência que em muitos momentos nos culpa, nos acusa de termos feito o que não deveríamos fazer, mas mais do que isso, a nossa consciência que nos sugere que talvez, mesmo crendo, mesmo aceitando e mesmo obedecendo as palavras de Jesus, os nossos pecados são graves demais para nos dar certeza que nós somos salvos, para nos dar certeza que nós fazemos parte do povo de Deus. E 1 João vai falar sobre isso, capítulo 3, nos dizendo que muito maior do que a nossa consciência é o amor de Deus. Para esse momento de crise, de dúvida, de questionamento, lembre-se disso, muito maior do que a nossa consciência é o amor de Deus. Se eu creio, se eu ouço, eu sou salvo. Se com a boca eu confesso e com o coração eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu posso ter segurança em qualquer condição, em qualquer momento, que eu faço parte do povo de Deus. Como diz João, Ele me deu o poder de ser chamado Filho de Deus. E isso não pode ser retirado de mim. Ninguém pode me retirar da mão do meu Salvador. Mas também lembre desse outro aspecto da sua salvação. É impossível alguém que realmente confessa, alguém que realmente crê, que essa pessoa não dê frutos. É impossível que aquele que é nova criatura não manifeste a nova criação. É impossível que aquele que é habitado pelo Espírito não dê fruto do Espírito. Todos nós somos exigidos a fazer, poiel, mais uma vez, realizar, dar, frutificar. Todos nós somos exigidos a fazer isso porque todos fomos destinados para as boas obras. O mesmo Paulo que fala em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos pela graça mediante a fé, logo depois vai falar sobre isso. Todos nós fomos predestinados para as boas obras. É para isso que nós fomos salvos. E talvez isso pareça muito diferente desse contexto que a gente costuma
se colocar quando chega ao final do ano, quando a gente projeta um novo ano. Mas isso não é muito distante daquilo que a gente de fato faz e precisa fazer quando chega ao fim de um ciclo e está prestes a iniciar um novo ciclo, como é o ano de 2025 que agora se aproxima. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que há um bom tempo deslocou toda a importância do nós para o eu. Há muito tempo que nós temos vivido como sociedade nas mais diversas culturas preocupados com o indivíduo, não com o coletivo. E isso tem trazido todo tipo de consequência para a nossa vida, para a comunidade da fé, para o país que nós estamos, para as relações que nós construímos. E consequências muito negativas. Quando você pensa sobre o novo ano, geralmente eu apostaria que você pensa sobre metas individuais. Você pensa a respeito daquilo que você quer conquistar no ano que está chegando. Perder peso, mudar de carreira, fazer um novo curso, fazer uma viagem que foi sonhada, mas ainda não foi possível, comprar alguma coisa que há muito tempo você deseja conquistar. Todas essas são metas válidas, mas veja como as nossas metas, elas sempre são voltadas para o eu, para o indivíduo, para a satisfação do que eu planejo, do que eu desejo. O meu desafio para você e a minha proposta para você é: pense como um discípulo de Jesus. Muito mais importante do que a satisfação pessoal é o fruto que você dá, e o fruto sempre se dá na relação. O fruto sempre se dá com o outro. O fruto nunca é na minha individualidade. Nós oramos em secreto, mas nós frutificamos na minha relação com o necessitado, com o amigo, com a esposa, com os filhos, com os irmãos na fé. Por isso, meu desafio para você é: estabeleça metas. Coloque um plano para 2025 que possa orientar muitos dos seus esforços, mas faça isso na direção do outro. Faça isso na forma como você pode abençoar a necessidade daquele com quem você se relaciona. Foque no nós, não no eu. Foque na comunidade, não no indivíduo. Isso certamente vai permitir a você trilhar um caminho de uma justiça muito mais elevada do que a satisfação rasa de buscar atender às necessidades imediatas ou aos desejos imediatos do nosso próprio coração. Certamente, quando a gente faz isso, a gente não deve visar apenas aquilo que a gente vai sentir, apenas aquilo que a gente vai ganhar ao abençoar, ao cuidar, ao zelar pelo outro. Mas isso é uma consequência real. Quando a gente se volta para o outro, a gente é curado de muitas doenças que vão sendo nutridas no nosso coração, a gente é curado de muitos bichos que vão crescendo no nosso interior porque a gente se volta excessivamente para a nossa própria vontade. Por isso, como discípulos de Jesus, para ter a segurança que somos discípulos, que somos salvos, que somos herdeiros, que somos filhos, o meu desafio para você nesse novo ano que se inicia a partir do 1º de janeiro de 2025 é que você tenha como prioridade dar frutos e dar frutos na vida do outro, abençoar e abençoar a vida da comunidade. Não está excessivamente voltado para o desejo do seu coração, mas para a necessidade daquele que está próximo a você. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos dá, pela dádiva, pela graça que o Senhor nos dá de sermos salvos pelo Teu amor, pela Tua graça e fazer isso mediante a fé. Obrigado pela segurança que temos de sermos discípulos de Jesus, de sermos considerados filhos do Senhor, co-herdeiros com Cristo, pelo sacrifício que Ele fez, pela obra que Ele realizou. E pedimos ao Senhor que nos abençoe em ter essa disposição, em ter essa fidelidade, em dar frutos e frutos que permaneçam, em construir a nossa relação com o Senhor, a consequência da nossa salvação por meio dos frutos que são as obras e boas obras para as quais nós fomos predestinados. Em nome de Jesus que pedimos que abençoe esse novo ano, abençoe o seu povo, abençoe a comunidade da fé, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém.
Campanha IBNU, Espaço Sagrado. Mas o que é o sagrado, o que é o espaço? O nosso espaço IBNU quer se tornar um espaço caprichado e ampliado para abençoar o que é mais sagrado, que são as pessoas que Deus ama. E por isso nós estamos numa campanha com o objetivo de termos um total de R$500 mil para ampliar e para tornar o nosso espaço um lugar de bênção para as pessoas que nos visitam, os projetos que nós acolhemos, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que toda aquela área que nós usamos toda semana para ampliar o reino de Deus se torne um canal de bênção maior. Então, participe conosco, envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu investimento no reino de Deus, nesse espaço sagrado, espaço ampliado e caprichado para aquilo que é mais sagrado. Deus tem nos abençoado de maneira especial na nossa comunidade com pessoas dispostas a servir em diversas áreas em São Paulo, no Brasil e no mundo. E graças a Deus por tantas pessoas generosas que têm sentido a direção de Deus de contribuir para a obra do Senhor nesses contextos todos. E olha só que coisa interessante, a gente percebe, que a Bíblia mostra para a gente que mais bem-aventurado, é mais feliz doar do que receber. Quando alguém enxerga a necessidade do reino de Deus, observa todos os projetos que levam graça, perdão, vida, transformação espiritual, social, a gente certamente celebra. Isso é feito com os recursos que são dados de coração por pessoas movidas pelo Espírito de Deus. E nós agradecemos a sua participação e solicitamos que você nos envie a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, o seu investimento no reino, que certamente será feito com responsabilidade e com a direção ligado àquilo que envolve o reino de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós oferecemos isso que está sendo entregue, encaminhado, doado para a expansão do reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Olá, que bom que você está com a gente. Não deixe de curtir as nossas redes, Instagram, o Facebook e o YouTube. Também não deixe de curtir os nossos canais. Agradecemos muito esse tempo e agradecemos principalmente a Deus. Obrigado. מציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני, מציון שוכן ירושלים, הללויה. אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, o teu nome para sempre será conhecido por todas as gerações. Tzion shochen
Este é o meu lugar de descanso, meu trono.